Ele achava, na sua visão, ele olhava para a cidade de Nazaré e dizia: pode vir alguma coisa boa. Se fosse no caso dele, para que ele pudesse se dispor da seu orgulho, se dispor da sua glória que ele tinha em si mesmo, Natanael jamais ia até lá. Mas Jesus se dispôs a isso. Sair do Pai e vir ao mundo. Imagine o privilégio que a humanidade teve e tem de alguém que é chamado de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, vir a este lugar aonde o próprio Deus olha e ele não vê nenhum justo sequer e diz que todos se extraviaram. Não há quem faça o bem. Mas um homem se propôs a vir a isso. Quando nós lemos em Filipenses capítulo 2, nós encontramos o apóstolo Paulo, ele dizendo, ele traçando o perfil do Senhor Jesus Cristo e falando que ele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas tomando-se forma de servo, de homem, fez-se semelhante aos homens. Ele se propôs, amados, a sair do Pai, a vir ao mundo. Sair do Pai e vir ao mundo. No capítulo 1 do Evangelho de João, que nós estamos tratando na escola dominical, nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio entre nós. E ali nos dá outra informação no capítulo 1 de João. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todo, olha o leque que ele abre para que todos os homens, independentemente de quem seja, possa se tornar filho de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sair do Pai, qual o objetivo de que ele saia do Pai e venha para o mundo? Sair do Pai e vir para o mundo. Paulo responde em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus saiu do Pai e veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele se coloca em uma posição, Paulo se coloca numa posição em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, dizendo: das quais eu sou o principal. Qual o objetivo de Jesus sair do Pai e para o mundo? Paulo diz que ele veio ao mundo primeiro para salvar os pecadores. E nós vemos quando Jesus está na casa de Zaqueu, o publicano. Esses dias o nosso presbítero Breno trouxe uma mensagem dentro desse capítulo, mas no versículo 10, Jesus diz: quando Zaqueu recebe, leva para sua casa, ali Jesus está junto com ele. Há uma crítica, porque Jesus entrou para comer com o homem, com a pessoa pecadora. O religioso, a religião da época, não aceitava que um homem, no estado de Jesus, dizendo ser judeu, poderia entrar na casa de qualquer pessoa. Foi por isso que ele falou: não tem ninguém que quer fazer isso, mas eu vou sair do Pai e eu vou lá, nesse caldeirão de maldade, nesse lugar aonde o próprio Deus diz que não viu nenhum justo sequer. Eu vou neste lugar, porque eu tenho um objetivo na minha missão, é salvar os pecadores. E Paulo reconhece isso, dizendo que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E Zaqueu é um dos exemplos da qual Jesus vai até a sua casa. Ele não faz acepção de pessoas. Ele entra na casa de Zaqueu. Zaqueu é impactado com a sua presença.
E Zaqueu, então, no seu íntimo, o Espírito faz um reboliço. E ele se levanta do lugar, com apenas a presença de Jesus, em poder dizer: hoje me convém eu sair do Pai para ir na sua casa. Aleluia. Aleluia. Ele se levanta e mostra uma mudança em sua atitude. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. E vou devolver 4 vezes mais. Nenhum sacerdote, nenhum levita teve a coragem de fazer o que Jesus fez. Com toda a sua glória religiosa, com toda a sua santidade de guardar os mandamentos, eles não conseguiram mostrar e fazer. Jesus quebrou os paradigmas religiosos da religião da sua época. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Uma pessoa, irmão, que vive na sua glória do seu orgulho, até mesmo na sua glória de posição religiosa, eles não, às vezes, não têm essa atitude. Sair do Pai e ver o mundo. Quando ele chega nesse lugar, Atos capítulo 10, versículo 38, quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, Pedro fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, a qual andou fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus então mostra, ele deixa claro, Pedro diz que Jesus, ele saiu do Pai e veio a este mundo para curar todos os oprimidos do diabo. O inimigo, ele oprime o ser humano. Ele tem as suas técnicas, ele tem as suas manhas e as suas artimanhas para poder enredar o ser humano e trazer ele nas suas garras, nos seus tentáculos. Mas a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte C do versículo, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou, olha como ele diz, para isso se manifestou. Nós podemos conjecturar dentro do versículo 28, Jesus saiu do Pai e veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Oh, aleluia. Às vezes, irmão, você, eu, nós ficamos com medo. E as pessoas falam: você está passando por isso? Desculpa, tá? Porque alguém fez esse trabalho para você. Alguém pegou o seu nome e levou para determinado lugar. É por isso que você está vivendo essa situação. Mas a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus. Se a nossa mente, o nosso estado psicológico está preso e achamos que não estamos indo para frente porque alguém fez isso, a Bíblia tem uma resposta positiva para nós. Que para isto se manifestou o Filho de Deus, para isto o Filho saiu do Pai e veio ao mundo para desfazer, para destruir, para esmagar toda a obra do inferno. Aleluia. Glória a Deus. Jesus saiu do Pai, vem para o mundo. E ele traz a cura e a libertação. Saí do Pai e vim para o mundo. E Jesus, ele, irmãos, veio a esse mundo, como João está dizendo, sair do Pai e vir ao mundo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos traz uma mensagem de suma importância. Ele nos tirou do reino das trevas.
Olha o estado que nós estávamos vivendo. E olha o estado que muitos podem estar vivendo. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Olha a posição espiritual em que nós estamos vivendo e às vezes nós não tomamos posse. Eu digo dentro do versículo bíblico, tá, irmão? Nós não tomamos posse daquilo que o versículo inspirado pelo Espírito Santo está dizendo para nós. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos transportou a partir do momento em que reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Automaticamente Ele nos está transportando de reino. Ele está nos tirando do reino de trevas, porque aqui diz que Ele saiu do Pai. Ele não veio a este mundo, eu vou lá dar uma volta no mundo. Mas ele veio com um objetivo específico. Esse é o objetivo de Jesus, nós somos. João 3,16 nos diz, Deus amou o mundo. Agora esse amor do mundo que Ele tem está revelado no Filho que se propôs a vir do Pai, de tal maneira que Ele dá ao seu Filho, que o Filho se propõe a vir a este mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos que quando todos estavam com medo de enfrentar o gigante, Golias, Davi se propôs a isso. E Davi é um tipo e antitipo de Jesus. Quando o inimigo das nossas almas estava destruindo a humanidade no pecado, nos impulsionando, ou a nossa carne nos levava, ou o inimigo com a sua artimanha, Jesus se propôs a fazer a vida em si.